Olá, pessoal. Dando continuidade à produção de material para a disciplina Introdução ao Sistema da Filosofia de Hegel e sua atualidade, do curso de pós-graduação em Filosofia da Unesp, nós vamos aqui discutir a exposição desse sistema da filosofia de Hegel na obra principal, onde ele faz isso, né? Na Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio, do qual vocês têm aí o frontispício da edição original. Essa é a terceira edição, houve duas anteriores, uma em 1817, outra em 1827. Houve uma mudança considerável dessa primeira para a segunda, não na estrutura geral do sistema, mas em alguns conteúdos, em alguma distribuição no interior da enciclopédia, mas principalmente na introdução, essa que hoje a gente vai tratar aqui, né? E da segunda edição, de 1827 para de 1830, teve poucas alterações, o que significa que a exposição do sistema adquire certa estabilidade, né? Por isso é tão interessante, já que se trata do Hegel maduro, essa é a exposição madura que o próprio Hegel faz do sistema dele. Cabe lembrar que, em geral, a motivação de Hegel para a republicação das edições é o fato das edições anteriores terem se esgotado ou estarem se esgotando, né? Bom, nós vamos tratar aqui do livro pela tradução de Paulo Menezes, né? A Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio de 1830, publicado pela editora Loyola em 1995. Né? Bom, o que eu vou fazer aqui, como se trata de uma disciplina de pós-graduação, é a leitura comentada de uma forma mais extensa de alguns dos parágrafos que foram indicados para vocês, né, do prefácio, e também alguns dos parágrafos da introdução que foi indicado como leitura para vocês, para pontuar, para dar base para alguns elementos das nossas discussões que estão ocorrendo online, né? Então, eu começo pelo início do prefácio à primeira edição, porque nele Hegel dá uma ideia geral da enciclopédia que para nós aqui é muito importante, né? Hegel vai dizer: a necessidade de pôr nas mãos de meus ouvintes um fio condutor para os meus cursos de filosofia é o que, antes de tudo, me leva a publicar esta vista geral do conjunto abrangido pela filosofia mais cedo do que eu tinha intenção, né? Então, basicamente, é um manual de ensino, né? E a gente vê que, se possível, Hegel gostaria de publicar isso de uma forma mais extensa, como ele fez com o conteúdo, por exemplo, do primeiro volume, que é a Ciência da Lógica, que antes de lançar essa primeira edição de 1817, ele havia publicado em forma mais extensa em 3 volumes, de 1812, 1813 e 1816. O primeiro, o segundo e o terceiro volume da Ciência da Lógica, né? Doutrina do Ser, Doutrina da Essência e Doutrina do Conceito. Então, diferente dessa parte da lógica, ele não vai publicar a filosofia da natureza e a filosofia do espírito de uma forma mais extensa, e sim nessa forma de um manual de curso de filosofia, né? Mas, apesar de ser um manual, como ele próprio salienta aqui, ela é uma vista geral do conjunto abrangido pela filosofia, né? Do âmbito da filosofia. Como a gente viu na aula passada, todos aqueles tópicos que, num certo sentido, abrangem a filosofia como um todo, e tratando da própria filosofia, né, tout court, como diz os franceses, né, sem ser simplesmente filosofia de algo, mas a filosofia como um todo, como sistema, é isso que ele vai, então, expor aqui na Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio. Hegel então continua: a natureza de um compêndio não só exclui um desenvolvimento exaustivo das ideias segundo seu conteúdo, mas também restringe especialmente o desenvolvimento de sua dedução sistemática, o que deve conter o que se entendia outrora como sendo a prova, né, demonstração, e é indispensável a uma filosofia científica, né? Então, por ser um compêndio, já existe uma certa limitação no conteúdo, na forma exaustiva que ele poderia ser tratado, né? Então, ele vai dar aqui as ideias gerais, as razões gerais, os conceitos gerais, né? Principalmente daqueles temas que a gente viu que ele trata na aula passada, né? E também há uma certa restrição no desenvolvimento de uma dedução mais pormenorizada, né, do conteúdo. Apesar disso, ele vai fazer essa dedução sistemática, como ele próprio anuncia logo abaixo, né, porque, como ele mesmo diz, isso é indispensável a uma filosofia científica, né? Quanto à questão dos usos do termo filosofia e ciência por Hegel,
nesse sentido geral, eles são equivalentes, né? Fazer filosofia, fazer ciência, conhecer a vida, o homem, o todo. Então, nesse sentido, filosofia e ciência para ele é equivalente. A gente faz ciência na medida que está atingindo esse conhecimento, né? Claro que na época do Hegel, onde já houve o surgimento da ciência moderna, né, da física newtoniana, por exemplo, ele vai levar em consideração esse conteúdo, mas, como ele diz, apesar de por alguns isso ser tratado como filosofia natural, isso, como filosofia, trata de um aspecto muito particular, né, desse todo, enquanto a filosofia se entende como todo esse sistema. Então, ele vai usar, como ele mesmo diz, a filosofia deve usar dessas ciências particulares tanto o seu conteúdo quanto a sua teoria, o seu universal, mas deve, por ser essa visão geral, considerar esses conceitos num todo de sistema e, portanto, fazer certas mudanças conceituais e categoriais para o entendimento correto desse conhecimento perto do ponto de vista do conhecimento do todo, né? Hegel, então, continua. O título, né, Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio, deveria, por um lado, sinalizar o âmbito de um todo, né, enquanto Enciclopédia das Ciências Filosóficas, né, e, por outro lado, a intenção de reservar o singular para exposição oral, como compêndio, como um manual a um curso, né. Então, o que acontece é que essa edição de 1830, de fato, tem só parágrafos curtos e comentários a eles. Tais parágrafos, né, o caput deles, da cabeça, ele expõe essa dedução sistemática que ele fala e os principais conceitos, né, que nos permite pensar os diversos temas e objetos que estão sendo tratados, né. Posteriormente, na edição de 1840, depois da morte do Hegel, feita pela Associação dos Amigos do Eternizado, né? Nessa edição, né, o editor vai colocar também adendos orais que foram anotados nas aulas do Hegel, de tal forma com que essa tradução brasileira ela contém não só o material originariamente publicado pelo Hegel, mas também esses adendos orais. E Hegel continua. Entretanto, no caso de um compêndio, entra mais simplesmente em consideração uma finalidade externa da organização e da disposição, quando é um conteúdo já pressuposto e bem conhecido, que deve ser exposto com a brevidade desejada, né? Então, como nos manuais em gerais, ou, por exemplo, nas próprias enciclopédias, esse conteúdo é organizado de uma forma externa, exterior. Como, por exemplo, nas enciclopédias, isso é organizado por uma ordem alfabética e não pelo próprio conteúdo mesmo, né? Aqui, na Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio, do Hegel, vai ser diferente. Quem vai dar a organização, né, da própria exposição e de cada tema é o próprio conteúdo, né? Isso vai ser desenvolvido, vamos assim dizer, de dentro, a partir do próprio conteúdo. É o conteúdo quem dita o que vai ser exposto e a forma com que vai ser exposta, né? Então, não está nos casos dos outros manuais, enciclopédias, no qual isso é feito de forma exterior, né? Hegel nos diz: a exposição presente não está nesse caso, mas estabelece uma nova elaboração da filosofia conforme um método que, como espero, ainda será reconhecido como único, verdadeiro e idêntico ao conteúdo, né? Vejam então aqui a grande pretensão de Hegel, né? Diz que um grande filósofo necessariamente tem que ter grandes pretensões, porque senão ele não alcança aquilo que ele pretende, que é justamente fazer uma grande filosofia, né? Ele diz, então, que vai expor esse conteúdo, né, de uma forma, em termos de uma dedução sistemática, né, que é indispensável a uma filosofia científica, e conforme um método que ele espera que seja reconhecido como verdadeiro, né, principalmente hoje em dia, onde se discute muito sobre o que é a verdade, né, mais ainda que ele seja o único verdadeiro, né, então não haveria outro, e também idêntico ao conteúdo, né? É de extrema pretensão. Espero voltar a comentar isso no final da aula.